A gente não tem nada a ver com isso, porque é a um só Deus e devemos respeitar isso. Cristo é mediador como homem, intercessor como filho. Deus não, ele não é Deus. Deus... Provavelmente você nunca viveu essa experiência, tá? De expulsar um demônio. Porque você não crê em Jesus Cristo, né? Para você ele nasceu um homem como outro qualquer. E de acordo com as crenças do ministério lá de cima, esses falsos profetas, ele foi promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição, né? O que o torna impostor e mentiroso, porque ao longo de todo o seu ministério, ele se apresentou como Senhor e Cristo, tá? E esse Senhor, inclusive, é o Yahvé, lá que se apresentava como Yahvé lá do Velho Testamento, tá? Então, da maneira como esse ministério está pregando, ensinando, Jesus Cristo foi um impostor, um embusteiro. Muito para você também olha essas coisas no Novo Testamento e não aceita. Então você o torna também um impostor e um embusteiro. Então você não tem autoridade para expulsar demônios, tá bom? Bom, não é no Deus Pai que você acredita? Jesus Cristo é um homem como outro qualquer. Experimenta expulsar demônios no nome de Deus. E veja se eles obedecem você. Sabe o que vai acontecer? Você vai tomar um pau, rapaz. Você vai tomar uma surra. Tá bom? É perigoso eles matarem você. Porque eles não... O Deus Criador de todas as coisas, o Pai, tá? Ele não vai intervir, ele vai deixar você entregue na mão do capeta. Tá bom? Agora, se você crê no nome do Senhor Jesus, na autoridade que há no nome dele, porque Jesus falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra, você vai ver que os bichinhos vão tudo, fugir da sua presença. Tá bom? Experimenta expulsar o nome de Deus. Experimenta impor a mão no enfermo, assim, em nome de Deus curar. Para ver se Deus vai honrar isso aí. Jesus disse assim, quem não me honra, não honra aquele que me enviou. Entendeu? Na realidade, a Trindade, irmãos, nós vamos ver mais para frente, que a Trindade, ela foi criada batizada por Tertuliano. Está aí a figura do Tertuliano, conforme encontramos na Wikipédia. Ele nasceu no ano 160 e morreu em 220 depois de Cristo. E deixou várias obras, vários livros escritos, e estão disponíveis para quem quiser conhecer. Tertuliano foi um dos pais da Igreja, e que viveu 200 anos antes do Concílio de Nicéia. 200 anos antes de existir Constantino. Não existia nem a poeira do avô do Constantino, entendeu? Não existia nada de Constantino, nem o bisavô. Então, talvez o tataravô ainda existisse, entendeu? Mas ele foi um dos pais da Igreja que alinhavou informações a respeito dessa doutrina. Por que ele inventou? Não. É porque ele leu os manuscritos da Igreja primitiva. Entendeu? É isso aí. Sem novidade, sem mistério. E ganhada força de lei já na época de Constantino, que fez virar lei, e ai de quem não obedecesse aquela lei, ai de quem não respeitasse aquela lei. Não, meu filho, não. Constantino, ele impôs por decreto o dia do domingo como dia sagrado. Foi por decreto imperial. Agora, a doutrina da Trindade não foi assim, meu querido, não foi assim. Foi decisão dos bispos reunidos naquele concílio. Tá? E saiba que a grande maioria acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Tá bom? E para você saber ainda, tá? Veja bem. A congregação cristã, a Rota, que veio resgatar
o cristianismo primitivo. Então vamos ver o que acreditavam os primeiros líderes da igreja cristã primitiva. Veja, Inácio de Antioquia. Inácio foi bispo de Antioquia entre 68 e 100 ou 107 depois de Cristo. Ele foi discípulo do apóstolo João. Também conheceu São Paulo e foi sucessor do apóstolo Pedro na igreja em Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia na Síria. E segundo Orígenes, ele teria sido o segundo bispo dessa cidade. Vamos ver então o que acreditava Inácio de Antioquia a respeito de Jesus Cristo. Veja o que ele diz a respeito de Jesus. Deus existindo em carne. Deus existindo em carne. Em outro trecho de suas cartas, Inácio diz: o próprio Deus foi manifesto em figura humana. Repito, o próprio Deus foi manifesto em figura humana. Pergunto, quem foi aquele que se fez homem e habitou entre nós, segundo você lê lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14? Foi Jesus Cristo. Você está vendo aí? Inácio de Antioquia, que conheceu pessoalmente o apóstolo Paulo e o apóstolo João, aprendeu o Evangelho com estes homens, estes apóstolos. Ele acreditava na divindade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem. Em outro trecho de suas cartas, Inácio diz: e Jesus Cristo, nosso Deus, repito, Jesus Cristo, nosso Deus. E depois ainda ele diz: pelo sangue de Deus, repito, pelo sangue de Deus. Quem foi que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário? Quem foi? Foi Jesus Cristo que derramou o seu próprio sangue. Inácio está dizendo que esse sangue derramado é o sangue do próprio Deus. Neste trecho da sua carta, Inácio diz: nosso Deus Jesus Cristo, concebido no ventre de Maria e da descendência de Davi. Quem foi concebido no ventre de Maria? Quem era da descendência de Davi? Aqui Inácio novamente diz: Jesus Cristo, nosso Deus. E agora ele diz uma frase muito importante. Diz assim: e continuem em íntima comunhão com Jesus Cristo, nosso Deus, e com o bispo e com os decretos dos apóstolos. Quando ele está dizendo os decretos dos apóstolos, ele está falando na doutrina dos apóstolos que está nas Escrituras, no Novo Testamento. Veja novamente as afirmações de Inácio. Ele diz, nesse trecho, por 2 vezes, Jesus Cristo, nosso Deus. Novamente ele diz, Jesus Cristo, nosso Deus. Percebe como é mentira esse discurso de que a Trindade foi feita pelos bispos lá no concílio de Nicéia, que Constantino mandou que fizesse a doutrina da Trindade, que Trindade não existe. Veja, Inácio conheceu pessoalmente o apóstolo Paulo, ele foi discípulo, ele aprendeu o Evangelho com o apóstolo João, ele conheceu pessoalmente o apóstolo Pedro, ele substituiu
o apóstolo Pedro na liderança da igreja na cidade de Antioquia. Veja como são mentirosos estes homens, porque o que você está vendo aí são documentos de um primitivo irmão, do primeiro século. Ele nasceu no primeiro século do cristianismo. Veja agora esta frase: nosso Deus Jesus Cristo. Repito, nosso Deus Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi morto no ano 33. Inácio nasceu no ano 37. Ele foi discípulo do apóstolo João e aprendeu o Evangelho e aprendeu as coisas de Deus com o apóstolo João. E veja qual é o ensino do apóstolo João a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo João registrou, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 20, o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Agora presta atenção. Ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Repito, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja agora essas anotações feitas em lugares diferentes. Estou colocando junto porque elas são curtinhas. E diz assim: Cristo, nosso Deus, e também em nosso Deus, Jesus Cristo. Então, meus queridos, o que você viu aí são trechos, partes de várias cartas escritas por Inácio de Antioquia. Veja bem, Inácio de Antioquia, ele nasceu no ano 37 depois de Cristo. O Senhor Jesus foi crucificado no ano 33. Né? No ano 37 depois de Cristo, nasceu Inácio. E ele converteu-se, né? E ele aprendeu, ele conheceu pessoalmente o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Ele aprendeu o Evangelho, aprendeu as coisas da palavra de Deus com os apóstolos Paulo, Pedro, João. Ele substituiu Pedro na liderança da igreja de Antioquia. Está entendendo? Então, esses são documentos que mostram, veja, ele está falando que Jesus Cristo é Deus o tempo todo. Se você pesquisar isso na internet, você vai encontrar mais documentos dele, escritos por ele, porque ele escreveu muitas cartas, ele escreveu muita coisa, entendeu? Não somente ele, mas também Policarpo, que sucedeu Inácio na igreja de Antioquia. Policarpo foi o líder cristão de toda a Ásia, ele também deixou uma carta aos Filipenses, onde ele menciona, por 15 vezes, ele menciona o nome do Senhor Jesus. Se você procurar, você vai aprender também, vai descobrir também que Irineu, que foi bispo na cidade de Lyon, na França, ele foi discípulo, aprendeu o Evangelho com Policarpo, aprendeu a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, aprendeu com Policarpo. E ele também escreveu muita coisa, e ele também declara que Jesus é Deus. Então, essa história, Trindade não existe, que Jesus Cristo não é Deus, Espírito Santo não é Deus, tá? E que isso aí foi os bispos lá do concílio de Nicéia, que foi Constantino que impôs isso e tal. Tudo isso é cascata. Estou mostrando para vocês documentos do primeiro século que provam o que acreditavam os crentes do primeiro século. Então fica sabendo de uma coisa. A congregação cristã no Brasil arrota. Sabe quando você come uma comida que não fica bem no estômago, né? Aí forma aquele gás e você precisa pôr isso para fora, e aí você abre a boca e solta aquele arroto enorme. Então a congregação arrota que resgatou o cristianismo primitivo, entende? E estão negando a divindade de Jesus Cristo. Então eles estão mentindo para você, mentindo. São mentirosos.
Lá na liderança tem os homens do anticristo, homens perversos e impostores. Eles nada têm a ver com o Senhor.